Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial sobre o programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da FEI. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as áreas de concentração do programa e aproveitar para tirar todas as dúvidas de vocês, junto com os professores. Para quem não me conhece, eu sou a Sofia, eu trabalho aqui no departamento de marketing da FEI. E para nos ajudar com esse tema, eu conto aqui com a participação do professor Dr. Carlos Eduardo Tomás, que é o coordenador do programa de mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica da FEI, e também dos demais professores do corpo docente. Antes de darmos sequência a este bate-papo, eu gostaria de reforçar que as opiniões emitidas nessa live não expressam necessariamente a opinião do Centro Universitário FEI, mas sim o posicionamento dos nossos palestrantes e convidados. Para que você continue ligado em todas as tendências do futuro, siga a FEI nos nossos canais, @FEI_online, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, além do nosso canal no YouTube. No site da FEI, você também confere as principais notícias e atualizações sobre tudo o que acontece em nossa instituição e eventos, assim como esse que a gente está transmitindo hoje. Caso vocês queiram interagir, tenham alguma pergunta, podem estar mandando aqui no nosso chat, que ao final a gente vai passar para os nossos professores, tá bom? Sem mais, agora eu passo a palavra ao nosso convidado de hoje, o professor Carlos Eduardo Tomás, que seguirá com a apresentação. Boa noite, professor Carlos, tudo bem? Boa noite, Sofia. Boa noite a todos. Uma satisfação recebê-los aqui. Queria aproveitar e também saudar todos os colegas do programa que estão aqui presentes, em especial Michele, Paulo Sérgio e Bianchi, cada um desses professores integrantes das 3 áreas que compõem esse programa, além de outros professores que também estão aqui presentes para responder as dúvidas mais específicas que vocês tiverem sobre as nossas áreas e sobre as nossas linhas de pesquisa. O objetivo é eu fazer uma apresentação muito rápida de números gerais do programa, contando um pouquinho da história, a importância da pesquisa de uma maneira geral e também para o nosso programa, a nossa região aqui do ABC, descrever, né, números e também detalhes não tão específicos sobre as áreas e sobre as linhas, falar um pouquinho também sobre os apoios que a gente tem recebido, e depois ficar, né, à disposição de vocês, não só eu, como os professores aqui presentes, para as perguntas, tá bom? Então, eu posso compartilhar isso, vou compartilhar aqui, ó. Acho que estão todos vendo, né, a minha tela. Ok, Sofia? Tá. Sim, está aparecendo. Bom, então, nosso programa é um programa de pós-graduação estrito sensu, né, da Engenharia Elétrica. Meu nome é Carlos Tomás, estamos aqui localizados em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu gosto de começar assim de uma forma, porque essa é uma questão que sempre aparece, tentando diferenciar de uma forma bem objetiva qual é a diferença entre uma pós-graduação lato sensu e uma pós-graduação que a gente faz aqui estrito sensu. Quer dizer, em linhas gerais, a gente está falando de uma pós-graduação que está mais voltada para um aprofundamento de conhecimento, tem cunho científico voltado para ensino e pesquisa, né, que ela faz parte integrante da universidade. Quer dizer, um título de mestre, um título de doutor são graus acadêmicos que são concedidos a vocês, né? Então, existem algumas determinadas profissões e até alguns concursos que exigem determinados graus acadêmicos, e o mestrado e doutorado, né, por meio do estrito sensu, acaba oferecendo exatamente esses graus acadêmicos. Então, ele tem um viés muito mais voltado, né, para um aprofundamento de conhecimento e pesquisa para gerar ideias novas, do que propriamente um lato sensu que tem um período mais curto de tempo, é eventual, ele pode existir agora e no ano que vem não existir, ele está mais relacionado a um certificado e um exercício profissional de uma profissão que pode estar vigente naquele momento ou promissora, né, num futuro recente. Então, o estrito sensu tem um arcabouço bem diferente, inclusive uma linha de tempo diferente também, que eu vou procurar fazer uma introdução bem rápida aqui hoje. Um ponto importante que a gente sempre gosta, eu pelo menos gosto de enfatizar nessas apresentações, essa é um gráfico muito recente que saiu
numa revista FAPESP publicada na edição 318 do ano passado, que mostra uma relação, né, no eixo X, o que a gente tem seria o PIB per capita, considerando o ano de 2017, que foram os dados que eles levantaram, e no eixo Y, a publicação científica, né, que seria o PIC ali que eu coloquei, PIC versus PIB. Essas linhas verticais contínuas, a vertical e a horizontal, mostram o que a gente poderia dizer que seria a média mundial, tanto de publicações, nesse caso aqui, média mundial de publicações científicas, e aqui média, essa horizontal de publicações científicas, e essa vertical do PIB per capita. Não é coincidência, tá, que o mundo desenvolvido, os países desenvolvidos, se concentram neste quadrante aqui, superior direito, que refletem, na verdade, países que estão acima da média do PIB per capita, mas também acima da média em termos de publicações científicas, de revelações científicas tecnológicas importantes para o desenvolvimento desse país. Interessante ver que o Brasil está um pouquinho acima da média em termos de publicação científica, mas em termos de PIB, considerando 2017, um pouco abaixo. E quando a gente olha somente para São Paulo, a gente percebe que São Paulo já faz parte desse quadrante que a gente entende como, né, um quadrante que concentra e entende como importante não só, né, o PIB, mas também a produção científica. Então, essas coisas estão muito correlacionadas. Tá? Em termos gerais, e aí são números bem gerais do programa, atualizados até o final do ano passado, esse ano a gente, né, ganha a maioridade, né, vamos completar 18 anos de programa, o mestrado começou em 2005, o doutorado em 2012, já formamos 232 mestres e 52 doutores ao longo desses anos, né? A gente acredita que esse ano a gente vai romper a marca dos 300 pesquisadores formados. Somos um grupo pequeno, mas bastante produtivo. Nós somos hoje 13 docentes permanentes, então DP são docentes permanentes, ou seja, são professores pesquisadores da FEI, tempo integral, que se dedicam, né, exclusivamente ao programa, tem uma carga horária, né, toda ela programada para que isso possa acontecer e o desenvolvimento científico acontecer, as orientações de mestrado e doutorado e as publicações, mas também temos professores não só da FEI, mas também de fora, como colaboradores que formam esses 3 DCs que estão aí no slide. Na última avaliação CAPES, nós recebemos o conceito 4, que coloca a gente como o principal programa da região do ABC e também um programa bem colocado dentro do estado de São Paulo, dentro do contexto de engenharia elétrica. Acho que um outro número importante, muitas vezes, não é só a questão do número de publicações que a gente tem, mas também do impacto que ela gera com relação a outras publicações e outros trabalhos. Então, na última avaliação que foi feita, no final do ano, a gente tem esse número de mais de 14.500 citações relacionadas a tudo que a gente tem feito junto com os alunos ao longo desses anos, mostrando o impacto do que a gente faz, né, que ajuda pessoas dentro do Brasil, né, pessoas dentro do próprio grupo, fora, né, fora do grupo, dentro do Estado, fora do Estado, dentro do Brasil e internacionalmente, porque a grande maioria dessas publicações acabam saindo em periódicos internacionais. Aí um número recente, aqui de 2021, 2022, sobre produções qualificadas, relevantes, e que é esse PI. A gente teve 58 publicações em periódicos nesses últimos 2 anos. Esse A1, A4 mostra que são, né, a grande parte o que se considera publicações relevantes, e o que eles significam, basicamente, uma publicação A é aquela publicação cujo fator de impacto está acima da média. Então, a grande maioria, né, quase 88% de tudo que a gente faz aqui, tem um impacto científico avaliado internacionalmente como acima da média. E esse número acaba refletindo para cada um de nós, né, dos docentes permanentes, pelo menos mais de 2 publicações por ano para cada um de nós, mostrando que, né, existe toda, né, uma produção bem forte do programa, apesar de pequeno. Bom, quem somos? Os detalhes, aqui estão os nomes, nós somos 13 docentes permanentes, 3 colaboradores, nós estamos espalhados por áreas específicas que eu vou falar rapidamente.
Se vocês entrarem no site da FEI, na aba de pós-graduação e pesquisa, vocês vão ver que tem lá, né, um item de mestrado e doutorado. Se vocês clicarem ali, vocês vão achar o programa de engenharia elétrica e vocês podem visualizar a foto de cada um de nós, quais são as áreas e linhas de pesquisa que cada um de nós se concentra. Eu coloquei asterisco em 2 nomes aqui, que são, na verdade, professores recém-doutores, que se juntaram ao programa recentemente. E os 3 últimos nomes são dos professores colaboradores, que também aparecem no site, que são professores da FEI, a professora Marcilei e o professor Raul, que são professores colaboradores do programa, e o professor Paulo Santos, que é também colaborador, mas ele está na Universidade Flinders, lá na Austrália. Um ponto importante, às vezes, é a gente tentar esclarecer um pouco qual é o tempo, né, que se espera para a realização de um mestrado e doutorado. Acho que um diferencial que acho que o nosso programa tem com relação aos demais programas, que eu acho que está muito relacionado ao próprio DNA da FEI, o histórico da FEI, é que nós nunca fomos um programa exclusivamente que a gente só aceita alunos de dedicação em tempo integral. Desde o início, a gente sempre entendeu que seria muito importante atrair as pessoas que estivessem no mercado de trabalho e que quisessem aprofundar conhecimento. Então, por isso vocês estão vendo ali parcial e integral. A gente tem uma relação muito boa, tem alunos que estão com vínculo empregatício, continuam empregados e vêm estudar aqui na FEI. As aulas são oferecidas no período noturno para permitir que essas pessoas que trabalham também possam, né, assistir às aulas. Então, isso foi construído já desde o início. Então, o que a gente tem em termos de dedicação parcial e integral, o que a gente espera num programa, né, num curso de mestrado, é que no primeiro ano, que são os 12 meses iniciais que estão descritos ali, o aluno conclua essa fase que a gente chama de integralização dos créditos. Então, ele vai realizar 6 disciplinas em 3 quadrimestres, então a gente sugere 2 disciplinas por quadrimestre. Então, no primeiro ano, ele aprofunda conhecimento dentro de uma estratégia ainda um pouco parecida com a graduação, mas são aulas diferentes, né, com uma metodologia também de estudo diferente. E aí que tem que compreender pelo menos 6 disciplinas, e a sugestão é 2 a cada quadrimestre. Para alunos de tempo parcial, a gente entende que, né, até 2 anos ele deve apresentar sua qualificação. Para aqueles que estão em tempo integral, em dedicação exclusiva, a gente acha que 1 ano e meio, 18 meses, é um tempo suficiente. E para defender a dissertação, para o aluno de tempo parcial, seria um tempo de 30 meses, e para quem está em dedicação integral, 24 meses. Tá? Então, no geral, a gente está trabalhando dentro desse espectro do tempo. Para quem está em tempo parcial, uma dedicação, né, é um programa, é um curso de 2 anos e meio, e para quem está em dedicação integral, 2 anos. Tá? Para o doutorado, a gente também tem uma fase de integralização de créditos, que a gente acredita que deve ser também finalizada nos primeiros 12 meses. O número de disciplinas é menor, 4 disciplinas. E aí, para a qualificação e defesa da tese, a gente não tem diferença do tempo parcial e integral com relação à qualificação, seria até completar 2 anos. E com relação à defesa, o que a gente espera é que esses alunos de tempo integral, né, finalizem esse processo em 4 anos, 48 meses, e tempo parcial, 4 anos e meio, que seriam 54 meses. Importante ressaltar que nós temos bolsas no programa, tanto para aqueles que se dedicam parcialmente, como aqueles que se dedicam exclusivamente em tempo integral, que incluem isenção de taxas escolares, que provém tanto da FEI quanto de agências de fomento, podem manter o vínculo empregatício no caso daqueles que querem se dedicar parcialmente, tá bom? Eu acho que um outro ponto importante é destacar qual é o perfil do egresso, né, das pessoas que a gente vem formando ao longo desses anos. Esses dados últimos que eu consegui obter ainda estão relacionados a 2019, mas o que eles mostram aí? Eles mostram, na verdade, o perfil do egresso do mestrado da FEI, ao longo desses anos, né, o mestrado começou em 2005,
E o que vocês podem ver é a principal barra aí é de 73%, para onde que os nossos mestres estão indo. Então, você tem mais de 2/3 desses egressos estão em entidades empresariais. Isso, na verdade, volta àquela situação do início que a gente sempre acreditou, né, dentro dessa ideia de que, né, o mestrado é importante para aprofundar conhecimento. Obviamente, isso pode te levar a um doutorado, mas não necessariamente a um doutorado. Isso pode ser, né, um momento que você tem para justamente conhecer uma determinada técnica, uma determinada área, um nível diferenciado, né, de aprendizado, e continuar trabalhando e levando esse conhecimento para a sua empresa, para possivelmente inovar, né, e propor inovações na sua empresa. É isso que, na verdade, acontece muito, principalmente nos países desenvolvidos. Então, o que a gente tem, esse número é um número que, quando a gente teve acesso, a gente ficou bastante feliz, porque a gente viu que isso estava acontecendo de uma forma muito clara no nosso programa. A grande maioria termina o mestrado e está hoje trabalhando em empresas. E aí você vê, em termos de regime de trabalho, praticamente 95% é CLT. Então, esse é um perfil muito específico, muito característico, que eu acho que diferencia o nosso programa dos demais. Essa vontade de, né, permitir o desenvolvimento, ajudar o desenvolvimento científico e tecnológico desses alunos, com o objetivo de que eles, né, levem isso também para as empresas, para os institutos de pesquisas e as universidades, mas também para as empresas. Quando a gente olha para o doutorado, esse é o outro número importante. Vocês veem que 1/3 dos doutores, nessa estatística que a gente tem, estão em empresas, né? A gente gostaria de aumentar esse número. Se a gente considerar as entidades sem fins lucrativos, que são fundações e não são necessariamente instituições acadêmicas, a gente chega a um número próximo do mestrado. Isso também é bem característico do nosso programa. E também, em termos de regime de trabalho, vocês percebem que 80% está, né, no mercado dito CLT, com um número menor o estatutário. Obviamente, não há demérito em continuar, e a gente forma alunos para as universidades, inclusive para a própria FEI, e para outras universidades públicas e não públicas. Mas, de novo, eu gostaria de enfatizar que o nosso objetivo não é só formar para a área acadêmica, a gente quer formar também para o desenvolvimento científico, tecnológico nas empresas. Então, agora, tentando dar um pouco mais de detalhes sobre as áreas e nomeando cada uma delas, o nosso objetivo é formar docentes e pesquisadores, e é dentro desse contexto mais amplo, em 3 áreas de concentração: nanoeletrônica e circuitos integrados, inteligência artificial aplicada à automação e robótica e processamento de sinais e imagens. Cada uma dessas áreas tem linhas específicas de atuação que estão relacionadas a cada um dos professores que atuam, né, nessas áreas. Dentro dessas linhas específicas, dessas áreas específicas, a gente também oferece um conjunto de disciplinas para cada uma das áreas. Então, aqui são disciplinas que a gente oferece, né, para os alunos que estão vinculados à área de nanoeletrônica e circuitos integrados, e um outro conjunto de disciplinas para os alunos que optaram pela área de inteligência artificial aplicada à automação e robótica, e, por último, da área de processamento de sinais e imagens. Eu só queria enfatizar que quando vocês vão precisar sinalizar isso no formulário de inscrição, a que área vocês gostariam de desenvolver o mestrado, não necessariamente você está restrito a somente as disciplinas da área específica que você sinalizou e que você foi entrevistado e aprovado no programa. Essas são disciplinas que a gente oferece todo ano, e você pode, né, utilizar e fazer disciplinas de mais de uma das áreas, não precisa ser necessariamente daquela. O que a gente só sugere é que a área que você se matriculou e que você foi selecionado, ela tenha o maior número de disciplinas, daquelas 6, por exemplo, e do doutorado o maior número daquelas 4. Mas você, né, tem liberdade para escolher disciplinas
de outras áreas sem nenhum problema. Aí eu só coloquei um asterisco nessa disciplina de medicina de dados, que ainda ela não foi oferecida, uma disciplina nova que vai ser oferecida a partir deste ano. Em termos de colaborações científicas, destaquei acho que as principais. A gente tem um conjunto de colaborações internacionais, elas estão muito ligadas a, muitas vezes, as colaborações que os próprios professores fizeram durante o seu doutorado ou projetos de pesquisa de colaboração. Então estão listadas, né, as principais aqui, instituições na Espanha, no Reino Unido, Bélgica, México, Irlanda e Austrália. E também temos, né, colaborações bem intensas e de longa data com instituições nacionais. Em São Paulo, nós temos, né, com o Centro de Tecnologia de Informação Renato Ascher, além da Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unifesp, e aqui na região com a Federal do ABC. E também temos uma colaboração de longa data entre alguns professores do programa no Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, para terminar, a gente, né, tem muito orgulho e muita satisfação de receber apoio de diversas agências de fomento, das principais, além da FEI, né, das agências de fomento federais FINEP, CAPES e CNPq, por meio de bolsas e projetos, da FAPESP, também por meio de bolsas e projetos, além de outras instituições, como The Royal Society, que é uma instituição de fomento internacional, uma instituição de fomento inglesa. Então, esses fomentos podem vir de diversas maneiras, incluindo, né, a possibilidade de concessão de bolsas para os alunos. Sofia, seria isso. Eu acho que eu vou terminar aqui, vou parar de compartilhar, e aí volto para você. Eu não sei se a gente já deveria ir para as perguntas, não sei se, de repente, Michele, Bianchi e Paulo Sérgio queiram falar alguma coisa especificamente de cada uma das áreas, mas eu vou deixar vocês à vontade e os ouvintes também. Muito obrigada, professor. Bom, pessoal, o professor passou uma apresentação, né, do programa, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando no chat que eles vão responder, tá? Se vocês quiserem completar com algum projeto que vocês fizeram, eu vou ver se a gente tem alguma pergunta aqui no WhatsApp e aí eu já volto para vocês. Então, talvez, Michele, se você pudesse falar um pouquinho, já que a gente falou de nanoeletrônica, né, no início, depois passa para o Bianchi e o Paulo Sérgio para falar de uma maneira geral, acho que seria interessante, né? Boa noite a todos. Então, eu queria falando um pouquinho da área de nanoeletrônica e circuitos integrados para deixar um pouco mais claro o que é que a gente faz aqui. Então, obviamente, somos 5 professores, cada um tem o seu grupo de pesquisa com áreas algumas vezes correlatas, mas alguns trabalhos um pouco mais específicos. Mas, de forma geral, o que a gente faz nos trabalhos ligados à área de nanoeletrônica é trabalhar desde dispositivos eletrônicos do estado da arte, então tecnologias avançadas, de dimensões nanométricas, e a gente não estuda só a física do componente, mas pensando em aplicações. Por mais que algumas vezes esses trabalhos sejam voltados para dispositivos isolados, variando dimensão, temperatura, condições de funcionamento, esses dispositivos eles configuram tecnologias que são habilitadoras para aplicações em OT. Mais recentemente, trabalhos, a Sofia falou de projetos mais específicos, projeto na área de tecnologia habilitadora para circuitos para computação quântica, trabalhando com temperaturas criogênicas. Eu não sei se o professor Pavanello, que é o coordenador desse projeto, vai querer falar um pouquinho, mas a gente trabalha também em alguns grupos com projeto de circuitos integrados, desde a concepção de ferramentas para auxiliar nesses projetos e a fabricação de circuitos que são projetados aqui e fabricados fora do país. Então, como disse o Carlos, a gente tem
trabalha em cooperação com institutos nacionais e internacionais que nos permitem ter acesso a tecnologias das mais recentes que são pesquisadas, são desenvolvidas e que em alguns anos vão fazer parte do processador do celular, de circuitos integrados que a gente usa, desde o automóvel até em computadores, satélites e coisas do tipo. Acho que de maneira sucinta é um pouco o que a gente faz aqui. Bacana, professora, muito obrigada pelo esclarecimento da área. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui do Clésio. Ele tem interesse em fazer o programa, mas ele mora em outro estado. Então, ele queria saber se tem possibilidade EAD ou é somente presencial. Se talvez futuramente vocês imaginam que possa acontecer um EAD, por exemplo. O Clésio, né? Clésio. Clésio, olha, o nosso programa é um programa acadêmico presencial, né? Com a pandemia, as coisas foram modificadas necessariamente. No ano de 2020, né, 21, né, a gente teve um movimento diferente para que as aulas pudessem ser feitas principalmente de maneira remota. Isso não chegou a configurar o que se chama de um EAD. Hoje, a gente trabalha dentro da regulamentação que a CAPES divulga e motiva a todos os programas. Então, saiu até foi no final do ano, uma regulamentação dizendo que os programas de pós-graduação acadêmicos, os presenciais, poderiam se transformar em programas híbridos. Então, a gente poderia ter aulas, né, atividades presenciais e aulas remotas, né? Falta ainda uma regulamentação do que a gente chama das comissões de avaliação de cada uma das áreas. A engenharia elétrica está dentro da área denominada Engenharias 4 na CAPES, então falta uma regulamentação. Mas a gente, dentro do que é regulamentado, a gente tem oferecido algumas atividades de forma remota, pelo menos alguma coisa em torno de 1/3. Mas, assim, respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, vamos aguardar a recomendação, né, do CEAS e da nova presidência da CAPES sobre essa questão de permitir que os programas presenciais se transformem em programas híbridos, e se esse for o caso, até pelo conhecimento que a gente já acumulou durante a pandemia, a gente deve ter uma boa parte das atividades, principalmente as aulas, a gente vai tentar fazer com que elas, né, sejam ministradas de maneira remota e presencialmente. Acho que o nosso objetivo é tentar fazer as duas coisas. Para aqueles que não podem estar aqui presentes, podem assistir remotamente. Para aqueles que, né, gostam e querem estar aqui participando presencialmente, vão poder também assistir. Mas a gente ainda precisa de uma decisão mais formal dos CEAs da CAPES sobre esse assunto. Tá certo, professor Carlos, obrigada pela pergunta, pela resposta. A gente tem uma outra pergunta aqui do Gustavo. Ele falou: boa noite. Supondo que finalize as 6 matérias em 12 meses e a pesquisa em 3 meses, por exemplo, o mestrado pode ser concluído em 15 meses ou menos? O tempo mínimo são 12 meses para o mestrado. Então, sim, é possível, Gustavo. Não é fácil, mas é possível. Eu posso te dizer que, assim, 18 meses é alguma coisa que eu acho que já até teve aqui no programa. Eu não me lembro de algum caso, até peço ajuda para os outros professores, de alguém que tenha concluído em 15 meses. A gente, inclusive, tem alguns alunos que já vêm trabalhando com a gente em iniciações científicas e, geralmente, esse processo é acelerado mesmo, porque ele dá continuidade às pesquisas que ele vem desenvolvendo. Então, é comum da gente acelerar esse processo para 18 meses, menos de 24 meses, quando já existe, né, algum trabalho
né, prévio que foi realizado entre o professor junto com o aluno naquele tema. Agora, eu não me lembro da gente ter algum mestrado finalizado em 15 meses, mas 18 meses a gente já teve casos, sim. Mas, assim, em termos de regulamento, é possível, sim. Tá? Carlos, eu lembro de um caso de aluno que já tinha feito matérias que foram reaproveitadas. Aí duas matérias podem ser reaproveitadas, então ele fez as matérias mais rápido também. Mas acho que nem foram 15 meses, mas eram casos especiais. O mais normal é 18 para mais, né? Bacana. Bom, vamos passar aqui para a próxima. O Vimerson Pereira, ele perguntou: em valores aproximados, qual o investimento dos programas de mestrado e doutorado? Existem programas de bolsa e como elas funcionam? Bom, acho que eu posso responder. A mensalidade, eu estou até com o número aqui, a mensalidade, né, do mestrado é de R$ 2.633. Eu peço que a Sofia me corrija se eu estiver errado. R$ 2.633 por mês. Então, aí, né, é fazer a conta, pelo menos, dependendo do regime que você vai estar, parcial e integral, pode chegar realmente a 30 meses. As bolsas, nós temos bolsas disponíveis, tanto da FEI quanto das agências de fomento que eu citei. São bolsas que não necessariamente exigem que você tenha, que seja dedicação exclusiva, que você precise se dedicar. A gente já tem um segmento de bolsas que é para quem tem vínculo empregatício e só dá isenção das taxas escolares. Então, é como se a FEI funcionasse como uma universidade pública, em que você, na verdade, não vai, né, você não paga pelo mestrado ou pelo doutorado, mas você se sustenta, né, com o seu trabalho, com o vínculo empregatício que você tem. E a gente também tem a mesma modalidade para o doutorado, né? Taxas escolares, e a gente tem as duas coisas, né? Para aqueles que optam em se dedicar integralmente, você recebe uma ajuda, a gente pode dizer que é uma ajuda de custo, né? Não é alguma coisa que vai fazer você, é uma ajuda para você sobreviver mesmo. Hoje o valor da bolsa de mestrado é de R$ 1.500, de doutorado R$ 2.200, mas quando essas bolsas vêm de agências de fomento, existe um acordo da FEI com as agências de fomento de automaticamente isentar o estudante, né, o aluno, das taxas escolares. Então, a gente poderia dizer, fazer uma soma que, bom, se hoje está 2.600 e você ganha 1.500, pensando no mestrado, isso daria o quê? 4.100, né, que a FEI está concedendo para você de bolsa, que o governo federal, o governo estadual está concedendo para você aprofundar seu conhecimento. Para o doutorado seria 2.200 mais 2.600. Em linhas gerais seria isso. Eu não sei se, né, alguém gostaria, um dos colegas gostaria de complementar. Bacana. Carlos, só um comentário. Quando o aluno perguntou qual é o investimento, os cursos de mestrado e doutorado geralmente são diferentes dos cursos de pós-graduação lato sensu, onde você tem um investimento fixo. No curso de pós-graduação lato sensu, você vai ter, sei lá, 200 horas de créditos, você vai ter 5 matérias ou 6 matérias, e você escreve um TCC no final que vai te levar 3 meses, mas que é muito curto também. Então, o tempo que você leva para fazer essa pós-graduação lato sensu é um tempo pré-definido. Você faz um MBA em um ano, ponto. E o custo do MBA em um ano, eu conheço alguns, está por volta de 16 mil reais. Eu fui ver um MBA na área de finanças, porque eu tenho alunos que trabalham na área de finanças que estavam interessados.
está por volta de R$ 50.000, né? Aí você tem um investimento fixo, R$ 50.000 para fazer tantas matérias, terminar o trabalho. Os cursos de mestrado e doutorado têm um aspecto diferente, porque a gente não sabe exatamente quando o aluno vai terminar, porque depende. As matérias, tudo bem, você, né, fazendo com afinco e dedicação, você faz em um ano. Mas para fazer depois o mestrado, a dissertação de mestrado, a gente tem alunos que fazem em 6 meses e alunos que fazem em 3 anos. Então, vai depender muito do aluno. Aquele aluno mais eficiente, que está se dedicando mais ao trabalho, no total vai gastar menos com o mestrado, mas não é um valor fechado. Isso é muito bom, é muito importante que os alunos saibam, né? Que é diferente dos MBAs que existem em faculdades normalmente. Bacana. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui do Alexei. Ele perguntou qual a média salarial da indústria para um profissional com mestrado e doutorado. Carlos, você tem aquele gráfico que uma vez você mostrou numa dessas? O É, Carlos vai eu, procurar um aquele gráfico. eu vou dar uma olhada. Vê se você acha. Esse Mas gráfico. assim, depende muito da área, né? Se você é um presidente de uma empresa e faz um mestrado, você não vai ganhar mais por ser o presidente da empresa com mestrado. Agora, o que eu posso dizer para vocês, que é uma coisa recorrente acontecer com os meus alunos, acho que acontece com todo mundo, é que durante o período do mestrado, aquele aluno que está trabalhando, muitas vezes é promovido, muitas vezes tem uma troca de emprego. E isso a gente não tem dados estatísticos fortes para comprovar, mas é uma impressão que a gente tem que durante o período de fazer as disciplinas, o aluno, além de aprender as disciplinas, ele também aprende a se organizar melhor nas ideias, aprende a escrever melhor, aprende a fazer um projeto melhor, a fazer um relatório melhor, a apresentar de uma maneira mais científica, e isso agrega, né, conhecimento, agrega valor ao aluno. Eu tenho alunos, né, casos muito tristes, que alunos que falaram para mim, professor, adorei fazer, estou fazendo aqui, mas vou ter que sair porque me promoveram, estou indo para a Inglaterra, estou indo para o México, estou indo para não sei o quê, né? É muito comum os nossos alunos trocarem de empregos para empregos que ganham muito mais durante o mestrado. Então, essa agregação de conhecimento é óbvio, a gente vê isso claramente nos nossos alunos, isso tem um impacto no salário dos alunos. Mas o que eu tinha pedido para o Carlos, eu não sei se ele achou, é porque tinha feito Achei. lá. Posso mostrar? Compartilha, por favor, Carlos, então. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, peraí. Os dados eles estão um pouco desatualizados, mas eu acho que mostram um pouco essa questão. Acho que está todo mundo vendo esse gráfico. Aqui basicamente é o seguinte: você tem uma mediana da diferença salarial aqui dos diversos programas relacionados à área de engenharia elétrica, né? E a mediana da remuneração final, quer dizer, seria quanto que após, né, após uma pós-graduação, né, um mestrado, houve o ganho, né? Então, o que está apontando aqui, ó, são dados de 2019, o que está apontando aqui, o que eu estou marcando aqui é exatamente a FEI. Então, a FEI é o que a gente tinha antes de fazer o mestrado e depois de fazer o mestrado. São dos egressos, daqueles mesmos números que eu mostrei para vocês. Então, a gente praticamente aqui dobrou, né? Dobrou, levando em consideração os anos de 2019, a mediana foi para 8.694, o programa de engenharia elétrica aqui da FEI, com relação à situação anterior e depois que ele concluiu o mestrado. Isso é Acho que dá uma estatístico, noção. né? Você pode ver que a linha verde eram todos os alunos que entram em todos os programas de mestrado em engenharia elétrica e todos eles têm ganho, né? Porque a linha azul é a final do programa, né? Tem Alguns um têm. programa aqui que a gente não sabe exatamente qual é, que parece que não houve um ganho expressivo, né?
E tem um aqui que é realmente, mas eu acho que aqui tem uma situação muito específica também de uma, né, também O que eu acho ex-aluno que virou presidente da empresa, né? não, Aí mudou, né? Tipo, puxou a é. média lá para cima. Aí também. Mas essa é uma pergunta interessante porque é, isso sempre, né, acaba acontecendo. Mas qual é o ganho que eu tenho, né, em termos salariais? Eu acho que esse é um gráfico que mostra exatamente isso, né? Para todos os programas da área que a gente pertence, como o Bianchi falou, quer dizer, você tem ganho e tem uns que você tem um ganho bem evidenciado aqui, né, destacando, obviamente, o nosso programa aqui da FEI, né, a gente, o que acaba acontecendo é que você dobra essa sua remuneração final após o término, né, e o seu ingresso no mercado de trabalho. Eu vou parar aqui de compartilhar. Bacana. Bem legal, isso daí é uma dúvida que muita gente tem, né? Ah, eu vou fazer um mestrado, um doutorado. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que o meu salário vai subir, né? Bom, a gente tem também uma pergunta da Maeli, referente às áreas de concentração. Ela perguntou se ela entra em uma área de concentração e depois, durante o programa, ela queira mudar. Ela pode fazer isso? É possível? Houve Olha, eu casos. vou pedir para os outros professores falarem, mas pode e não tem celeuma nenhuma, viu? Somos todos amigos, né? Aqui a gente, né, colabora, viu? Fica tranquila, você entra. O único problema é que se às vezes você define um orientador e você já tem esse orientador definido, mesmo nessa situação, você percebe que houve uma identidade com uma outra área. O cuidado só que a gente tem, se esse orientador já foi formalizado, é que a gente precisa fazer uma troca de orientação. Então, geralmente, o seu orientador é a pessoa que vai estar vinculada a essa área que você escolheu. Vamos ouvir o Renato, que acho que o Renato tem uma experiência interessante sobre isso também. A gente consegue uma coisa muito interessante, que é a colaboração entre nós, né? Então, às vezes, o aluno entra com uma ideia de fazer um determinado projeto e ele acaba se interessando por alguma disciplina, por outra área. O que a gente faz, como eu fiz recentemente com o professor Bianchi, a gente se associa, e aí o aluno ganha um co-orientador, né? Com isso, a gente consegue cobrir melhor os interesses dos alunos e e assim, eu acho que é um ganha-ganha, né? Porque é bom para os orientadores, que a gente gosta de fazer associações entre nós. As áreas de interface são áreas muito interessantes, né? E muito produtivas. Então, o professor Carlos também tem algumas colaborações internas aqui, além das externas, né? Então, é uma oportunidade, não é uma perda, não, quando a gente tem esse interesse por uma outra área. Posso complementar? Boa noite a todos, gente. Eu sou o Marcelo, eu sou da área de nanoeletrônica, mas eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo. Eu orientei um aluno que começou o seu projeto de mestrado na FEI na área de inteligência artificial. Ele começou o projeto, chama-se César, o aluno, e ao longo das disciplinas ele foi vendo que ele tinha uma afinidade maior com a área de eletrônica, menor com a área de inteligência artificial. Então ele veio questionar, fez algumas disciplinas e tal, e veio perguntar, questionou-nos, né, sobre a mudança de área. E ele fez um excelente mestrado, publicou em periódico, fez um trabalho excelente. Então, para responder a pergunta, eu esqueci de anotar o nome da senhorita que pôs a pergunta, mas para responder objetivamente, sim, dá para fazer mudança entre as áreas e eu, particularmente, orientei um aluno excelente que saiu da área de inteligência artificial e saltou para a área de nanoeletrônica e teve um enorme sucesso no seu projeto. Só para Bacana. complementar, isso não costuma acontecer muito adiante no curso, né? É logo no primeiro quadrimestre que o aluno já identifica que ele tem interesse por outra área. Porque senão, dependendo da mudança, pode ser um pouco mais difícil. Ele pode ter cursado 6 disciplinas de uma área, e essas disciplinas, elas são para ajudar a dar embasamento teórico para o trabalho que vai ser desenvolvido.
Então, se ele já cursou todas as disciplinas de uma determinada área, ele vai ter que se virar por fora para ter base para desenvolver o novo trabalho. Mas isso acontece, né? Sim, mas os casos que eu me recordo foram todos mais prematuros, né? No primeiro semestre, entre o primeiro e o segundo quadrimestre, certo? Se eu pudesse adicionar só um comentário, é, isso acontece às vezes quando você vai fazer a inscrição, você fica em dúvida. Poxa, mas qual área que eu escolho? Então, a minha sugestão, acho que é a sugestão de todos nós professores, você pode escolher mais de uma área. Na prática, o que vai acontecer? Você vai ter contato com os professores das áreas que você escolheu. Você vai ser entrevistado, e esses professores vão te ajudar até a escolher. Ah, não, eu estou achando que seria melhor, para aquilo que você está descrevendo, do que eu pude ver no seu currículo, né, do que você já desenvolveu, talvez seja melhor você ficar aqui com a gente mesmo. Ou não, eu acho melhor você. Então, essa escolha diária, principalmente no início, se você tiver em dúvida, não tem problema você colocar mais de uma área. Na prática, o que vai acontecer é que você vai ser entrevistado por menos 2 vezes, uma para uma área e outra para outra área. Mas isso pode já, né, te ajudar a decidir e também, se por algum motivo, como a Michelle falou, acontecer não, era o contrário também, principalmente no início, logo no primeiro e segundo quadrimestre, quanto antes melhor para você aproveitar as disciplinas, né? E às vezes já aconteceu na própria entrevista. O aluno identificou uma única área que ele se inscreveu, mas durante o bate-papo ele descobriu que não era aquela, e aí a gente mesmo encaminha para entrevista com outros professores. Legal. Tem muita gente que tem dúvida, né? Eu quero entrar em uma área de concentração, mas se eu acabar gostando de outra, né? Eu posso mudar? Isso foi bem esclarecedor. Bom, a gente recebeu também aqui no YouTube uma pergunta do Tarsis Castro. Boa noite, tem idade limite para fazer mestrado? Eu hoje adianto, eu acredito que não, né? Só você ter vontade de fazer o mestrado. Nós temos alguns alunos mais seniors. Uma coisa que acontece às vezes é aquela pessoa que está num momento da vida onde ele estabilizou, gerência, ou é dono de empresa, tem mais tempo e que quer se especializar em algum tema que ele vê relevância, né? Mesmo para atualizar. Então, eu tenho um aluno de 61 anos, acho que a gente teve alunos mais velhos já, mas é tranquilo. Tá, só para complementar aí, uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, a área de tecnologia, né, a área de ciências exatas que todo mundo trabalha aqui, ela é uma área que se renova o tempo inteiro, né? Então é muito normal uma pessoa no início da carreira, no meio da carreira e até no final, assim, perto da aposentadoria, tá querendo renovar os conhecimentos e começar tudo do zero, isso é absolutamente normal, né? Então, principalmente no nosso meio, né? Então, é por isso que muitas vezes aparecem esses alunos assim, que eles estão querendo renovar o conhecimento, né? Isso é totalmente tranquilo, isso. Só completando mesmo. Tá sem som ou eu? Tá sem som, Sofia. Desculpa, gente, desculpa, tava Pode mudo. Só para complementar, então, já vou pegar o gancho da outra pergunta. O Alexei, ele também perguntou sobre demanda de mercado para os profissionais da área de elétrica e também quem faz mestrado e doutorado. Vocês que estão no mercado, né? Como que vocês poderiam avaliar o mercado de trabalho hoje por esse pessoal? Difícil é ficar na mesma posição, né? Claro, o que a gente está vendo. Tá difícil segurar os alunos aqui. De professor. Pois é. Eles estão sendo requisitados. Eu posso, né? Não, vem fazer doutorado. Vamos agora fazer doutorado. Não, obrigado, professor. Olha, foi ótimo, mas
né? Tá bombando, Tem né? uma proposta aqui, né? Como o Bianchi falou, acho que o Bianchi exemplificou, às vezes até dentro do próprio mestrado mesmo, ele já ganha uma proposta e está bastante aquecido. Eu acho que. Mas assim, o que eu queria só reforçar, eu acho que os outros professores podem complementar, é que da forma como está estruturado o nosso programa, não há também nenhum impedimento, mesmo no nível do doutorado, que você, né, tenha vínculo empregatício, né, e faça o seu doutorado, tá? Então aqui a gente, que eu acho que é como eu falei no início, eu acho que o próprio histórico da FEI sempre foi, né, trabalhar muito junto da indústria e do mercado de trabalho, e isso também acontece na pós-graduação. Então, obviamente que, vamos pensar num doutorado e você trabalhando numa empresa, obviamente que você vai ter que ser, né, bastante disciplinado, porque tem uma demanda muito grande, né? Mas é possível sim, isso tem acontecido, e a minha única sugestão, assim, que eu acabo fazendo de uma maneira geral, principalmente no doutorado, e os resultados são absolutamente extraordinários, é quando você junta as duas coisas. O que eu estou querendo dizer? Vamos admitir que você tá numa empresa e você tem um problema não trivial, que difícil e que é importante para a sua empresa, que seja uma inovação tecnológica importante que ela queira implementar o quanto antes. Isso vem para o doutorado, e isso pode ser, desde que cada um de nós aqui tenha a competência de poder ajudar você a resolver esse problema, você junta as duas coisas. Esse pode ser o seu problema principal da sua defesa, da sua tese. Você vai ter aqui todo o acompanhamento e a pesquisa em conjunto com esse professor. E o resultado final, quando isso acontece, quando a gente junta as duas coisas, é perfeito, porque você está na empresa pensando no seu doutorado, você está no doutorado, você está pensando também para solucionar o problema da empresa. Então, para o doutorado, eu acho isso muito importante quando você quer juntar as duas coisas. O mestrado, o tempo é menor, a exigência, em termos de contribuição original, também é menor, né? Basta você ficar ali na fronteira do conhecimento. Mas funciona muito bem quando você alinha as duas coisas. Isso tem acontecido e, de novo, os resultados são extraordinários. A empresa fica satisfeita, você fica feliz, é promovido, é mandado para fora do país, a gente fica feliz da vida. Você faz um doutorado absolutamente inédito, com publicações extraordinárias, e todo mundo sai feliz, né? O que não pode ser é ortogonal, né? A sua empresa quer uma coisa e você vem aqui fazendo uma outra, principalmente para o doutorado. Pode acontecer? Pode, mas aí você vai ter que, né, saber que a dedicação vai ser muito grande para que você consiga contemplar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Só fazer um complemento. O Renato quer falar? Fala aí, Renato. Diga aí. Obrigado, Serginho. Não, não é rapidinho. Eu só queria dizer que, assim, às vezes a gente pensa no mestrado e no doutorado só como atividades acadêmicas, né? E que talvez a indústria não valorize tanto isso e tal. Assim, pela minha experiência, né, quer dizer, que estou desde o começo do programa, é exatamente o oposto. Vale mais quem estuda mais, né? Quer dizer, vale mais quem se dedica a se aprofundar nos assuntos, que tem fluência nos assuntos, que tem método, que sabe fazer as coisas de uma forma organizada, né? Então, essa pessoa que ganha profundidade, ela ganha empregabilidade. E a gente tem aqui pessoas trabalhando no mundo inteiro e no Brasil também, né? Com muito sucesso depois de terem estudado mais, né? Valoriza o passe. O que eu queria falar vai um pouco na linha mesmo do que o Renato acabou de dizer aí, mas era mais até uma experiência pessoal, né? Porque quando a gente está fazendo a pós-graduação, né, tanto mestrado como doutorado, geralmente a gente enfrenta um problema inédito. Geralmente um problema um objetivo resolver um problema que poucas pessoas no mundo enfrentam, né? E isso, assim, particularmente em mim, eu não sei se os colegas aconteceu isso, né? Isso tem um impacto na cabeça da gente, na nossa mente, é grande, né? Você está diante de um problema que às vezes até o seu orientador conhece pouco, e você vai lá e resolve, e você vai lá e é aprovado depois por uma banca altamente qualificada,
E depois dessa aprovação, aí você se acha um tal, né? Ou seja, às vezes você está resolvendo um problema, que eu estou querendo chegar, que às vezes não é diretamente o que a sua empresa está querendo, mas às vezes é o profissional que está chegando lá com outra cabeça, um profissional com autoestima, um profissional que ele acredita em mim. Se eu resolver aquele problema, então eu resolvo qualquer um que vier com um problema difícil. Né? Então, assim, você passar por um processo, eu acho que você começa a se valorizar mais, que você começa a acreditar mais, que você é capaz de inovar e possivelmente na sua vida profissional vão aparecer outros problemas bem diferentes daqueles que você enfrentou na sua pós-graduação e que você é capaz de enfrentar também, seguindo os mesmos processos de comunicação, os mesmos processos de saber escrever, saber falar, que o Bianchi mencionou aí. Eu acho que isso aí é o mais importante. Não só o trabalho em si de pesquisa que você faz, mas o profissional que você sai no final das contas. Eu acho que fazer pós-graduação, estricto senso, eu acho que é muito isso daí, né? Assim, estou falando de experiência própria, né? A gente passa a gente se acha o tal, né? Acha que pode fazer tudo, né? Mas é autoconfiança no final das contas, né? E isso é muito importante, né? Para qualquer profissional. Né? Peço meu cumprimento aí. Obrigado. Bacana. Obrigada, professores. Bom, acho que até vocês já responderam aí essa pergunta, mas o Leandro, ele perguntou atualmente, eu atuo na área de engenharia de manufatura digital e tenho contato com ferramentas de data science e Python. As linhas de pesquisa do mestrado da FEI também podem contemplar pesquisa aplicada à empresa, mesmo não sendo um mestrado profissional? Vocês já explicaram aí bastante coisa, né, referente que o mestrado, o doutorado da FEI, ele não é só para quem quer seguir na área acadêmica, mas você também pode usar ele para a sua empresa, né, para a empresa que você está trabalhando atualmente. Posso dar um exemplo? Pode, Tem que claro. casar, né? Eu tive um aluno de mestrado que trabalhava numa grande companhia de telefonia. Ele queria usar técnicas de inteligência artificial para otimização de carga lá na rede dele. Ele foi meu aluno, teve um trabalho muito bem feito, mas é o que eu falei, tem que casar, porque eu não entendo nada de telefonia celular. Então, essa parte ele entendia. Ele não entendia nada da parte de aprendizado de máquina, que era a parte que eu entendia. Então, foi um bom casamento, deu um trabalho bastante legal, com bastante resultados. Tudo depende de conversar. Eu já tive outro aluno que trabalhava na Magnete Marelli e queria usar a visão computacional para fazer verificação de qualidade de amortecedor, de solda e amortecedor. Né? Eu não entendo nada de solda e amortecedor, ele entendia. Né? Tem que ser uma conversa, mas é sempre possível sim. E são trabalhos que ficam muito bons, porque são trabalhos que têm aplicações reais no mundo, geram relatórios, geram artigos científicos e geram ganho para a empresa também, né? Então, sempre é bom. Eu só queria adicionar que talvez uma preocupação que ele possa ter, e ele mencionou o mestrado profissional, é que também existe toda uma, nessas situações que o Bianchi colocou, e isso acho que cada um de nós já deve ter tido pelo menos uma experiência, é que pode acontecer da empresa não querer né, divulgar todos os dados, ou né, existe alguma coisa que às vezes, né, existe um... Né, então, existem também formas da gente proteger essa informação, não necessariamente divulgar. Vamos pensar aí né, que seja um material específico que você queira comparar e analisar. A gente não precisa descrever como é que esse material é composto. A gente pode dizer em linhas gerais. E aí pode fazer todo um estudo em relação a isso. Ou seja, não necessariamente a gente precisa deixar claro, explicitar qual é o segredo do negócio. Mas a gente precisa dos dados e de alguma informação e autorização para usar isso daí. O mestrado profissional, você pode até ter um cinturão que garante que essa informação não vaze. O nosso mestrado acadêmico, a gente quer o contrário, na verdade. A gente quer que isso vaze e se espalhe. Então, há uma proteção quando há essa situação,
há uma proteção de que esses são os dados, mas o que pode se descrever desses dados é até essa parte. Mais detalhes a gente não vai descrever, porque a gente quer que justamente, como o Bianchi falou, essa solução que talvez tenha sido muito boa, o exemplo que ele usou para a telefonia, que isso também possa ser usada por outras empresas com problemas semelhantes, né? Porque essa é o viés, né, a orientação de um mestrado acadêmico. Mas a gente tem condições de proteger essas informações, mesmo divulgando isso, tá? Seja por meio de uma dissertação, uma publicação científica, não há problema. Tá? Bacana, pessoal. Bom, se vocês tiverem alguma coisa mais para complementar, senão a gente já vai encerrar. Se alguém quiser fazer aí uma última pergunta. Ó, vamos lá. Poder aproveitar o tempo, Claro. Sofia. Claro, pode falar. Queria agradecer à professora Michele, que nos representou fazendo a apresentação da nossa área. Obrigado, Michele. Ó, a última pergunta, então. O Fernando, ele perguntou assim: tem interesse em fazer pesquisa em visão computacional aplicada a imagens médicas, mas não sou da área de saúde. É possível realizar Não, Oi? sem um especialista Sem um médico. especialista médico e com relação aos dados? Acho que essa é para o Carlos. Carlos, a Maria Tem, Cláudia, tem, sim. Eu acho que o Paulo Sérgio pode complementar. Paulo O Sérgio. que a gente tem aqui, geralmente a gente faz acordos, né? A gente tem acordos com, né, universidades ligadas à área da saúde. Nessa questão dos dados, eles ajudam muito. A gente faz, né, pesquisas multidisciplinares, então muitas vezes os dados vêm de universidades como a Unifesp, como a própria USP, Instituto de Psiquiatria, Radiologia, e tem segue todo o protocolo de proteção LGPD que hoje é vigente. Pode acontecer da gente também ter que participar do processo de aquisição também. Mas isso é possível, a gente tem feito, e esse é um tópico muito recorrente das pesquisas que a gente desenvolve na área de processamento de sinais e imagens, na área de inteligência artificial aplicada à automação, e também, acho que tem algumas pesquisas na área de nanoeletrônica e circuitos integrados. Então, aqui a gente conhece e trabalha com isso já há bastante tempo. Tá? Só um complemento aí, acho que o Carlos também foi por esse caminho aí, né? Que a área da saúde ela é uma das que mais demanda a desenvolvimento de pesquisa. Né? Aqui, principalmente, a gente tem notado isso. Hospitais procuram muito a gente aqui. Então, assim, às vezes eles procuram a gente trazendo um problema, às vezes eles procuram a gente procurando, às vezes, para desenvolver uma ferramenta mais genérica. Então, depende bastante aí. Mas a demanda na área da saúde, ela é impressionante, ela é enorme. Né? E aqui tem muitos professores que trabalham nesse caminho aqui, principalmente o pessoal do I3AR e PSI. Né? Trabalha muito, o pessoal de nanoeletrônica também. Mas é bastante recorrente isso. Só reforçando o que o Carlos falou. E só para complementar, hoje isso está regido por comitês de éticas, né, que fazem acesso, vem o procedimento de aquisição, etc. Essas parcerias são importantes porque essas escolas, principalmente, já estão voltadas para a saúde, já têm, às vezes, seus próprios comitês ou já tem um protocolo mais específico de submissão para a plataforma nacional desses comitês que avaliam essas pesquisas que são feitas principalmente com humanos. Então é importante, eu acho que se a sua intenção é trabalhar na área da saúde, é importante verificar, porque nem sempre os dados que estão disponíveis podem ser usados. Eles precisam ter por trás um comitê de ética, um protocolo específico aprovado, para que ele possa ser, né, trabalhado, né, por métodos e técnicas. Mesmo que seja de forma anônima, hoje tem uns critérios diferentes. Então, essas parcerias que a FEI tem, o programa tem, com essas escolas, acabam agilizando esse processo também. Tá?
Bacana. Bom, a gente está chegando ao fim aqui da nossa transmissão. Eu queria agradecer os professores pelo tempo que vocês dedicaram nesse webinar, pelas dúvidas que vocês responderam. Queria agradecer também o pessoal de casa pelas perguntas. Lembrar vocês que as inscrições elas vão até o dia 10 de fevereiro, então quem estava em dúvida aí fez a pergunta e agora, não tem mais como fugir. Vai lá e se inscreve. Se vocês quiserem também tirar alguma dúvida com os professores, o e-mail deles estão na página do mestrado e doutorado. Vocês podem mandar o e-mail diretamente para eles. E